Você pensou em ter água quente na sua casa sobre rodas, mas está em dúvida qual equipamento usar para fazer esse sistema? Então, vem comigo que vamos falar sobre isso nesse vídeo. Opa, aqui é o Tinga Fonseca e esse vídeo faz parte do quadro Review do Tinga. E o objetivo desse quadro é apresentar produtos e equipamentos para a construção da sua casa sobre rodas. Então, aqui eu vou falar tudo sobre o equipamento, características, prós e contras e dicas de instalação. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o aquecedor a gás Lorenzetti, que é o modelo LZ750BP GLP. Essa versão funciona a partir do GLP, o tradicional gás de cozinha, mas também existe a versão GN, que funciona através do gás natural. E talvez agora você me pergunte, tá, Tinga, qual a melhor versão para mim construir a minha Kombi Home, o meu motorhome ou a minha casinha sobre rodas? Nesse caso, eu recomendo o GLP. Mas caso você tenha comprado a versão GN, saiba que isso não é ideal. O ideal é você comprar o aparelho certo. Mas existe uma possibilidade de fazer essa adaptação. Mas isso fica para um próximo vídeo. Em relação ao gás utilizado pelo equipamento, esse é um detalhe importante. O outro detalhe importante é sobre a pressão do equipamento. Para a construção de um motorhome, você precisa se atentar ao equipamento. Ele tem que ser de baixa pressão, porque você vai alimentar ele a partir de um casco P13, P8 ou P5. Então agora vamos abrir o equipamento para a gente analisar e ver o que compõe esse equipamento. Então agora vamos tirar o equipamento de dentro da caixa. Aqui está o equipamento. Acompanha um manual com alguns parafusos de fixação. Vamos tirar a caixa aqui. Bom, vamos tirar aqui o plástico. E aqui está o nosso produto. Esse equipamento, ele conta com 3 conexões principais, que são a entrada de gás, a saída de água quente e a entrada de água fria. Além disso, ele conta com o botão liga-desliga, com compartimento para pilhas e com um dreno, que serve para esvaziar o equipamento. E aí vem uma dica importante. Mas antes, vamos ver como funciona o nosso equipamento. O gás entra por aqui, alimenta uma chama que fica mais ou menos aqui, que você pode ver por esse visor, vai aquecer a tubulação por onde a água passa. Sendo assim, você vai ter água quente. E essa chama inicia a partir das pilhas que vão nesse compartimento aqui. Porém, o lado ruim é que você periodicamente vai ter que trocar, fazer a substituição das pilhas. Por isso, uma dica importante que eu vou deixar para você é você fazer a substituição por um equipamento chamado eliminador de pilhas. Esse equipamento vai fazer com que você não precise se preocupar em trocar as pilhas. Então esse dispositivo é conectado no seu equipamento e é alimentado pela rede 12 volts do seu veículo. Essa é a primeira dica muito importante. E a segunda dica importante que eu quero passar para você é que se você viajar para lugares muito frios, você deve utilizar o dreno para esvaziar o equipamento, para não correr o risco da água que estiver na tubulação congelar e vir a estourar a tubulação interna e você perder o seu equipamento.
Bom, é isso que compõe a parte de baixo do nosso equipamento. Nas laterais, a gente tem as grades de ventilação. E na parte superior, a gente tem a chaminé, aonde vai sair o gás da queima, ou seja, o monóxido de carbono. E por fim, a gente tem a frente, aonde a gente vai ver o visor que eu já mostrei, o visor da chama, e os botões de ajuste de temperatura. Nesse botão você regula inverno ou verão. E na parte de baixo você vai fazer a regulagem de gás, mínima ou máxima. Quanto menos gás, água mais fria, quanto mais gás, água mais quente. E claro, é muito importante você ficar atento na hora de instalar o seu equipamento e utilizar as tubulações corretas para cada tipo de situação. Na saída do monóxido de carbono, na saída da água quente, na entrada da água fria e na entrada do gás. Bom, quais são as dimensões do nosso equipamento? De profundidade, a gente tem 13,5 centímetros aproximado. A largura do nosso equipamento é 30 centímetros. E a altura, a caixa tem 44 centímetros, mas temos que se atentar na chaminé, que mede mais 2 centímetros, e nas conexões de entrada e saída, aproximadamente 3,5 centímetros. Isso nos dará mais ou menos 49,5 centímetros. Então, essas são as medidas do nosso equipamento. Agora, em questão da instalação do nosso equipamento, você deve deixar no mínimo 10 centímetros na parte inferior, por conta que você vai ter que fazer as conexões da tubulação e também por conta da troca das suas pilhas. Na parte superior, na chaminé, isso vai depender muito do seu projeto, porque existem projetos em que a chaminé pode sair mais para cima, mais para baixo, então isso é muito personalizado. Nas laterais, o fabricante ele sugere no mínimo 10 centímetros para a ventilação. Mas como eu sei que esse equipamento muitas vezes vai ser utilizado em veículos compactos, eu particularmente indico no mínimo 5 centímetros. 5 centímetros já vai dar uma ventilação boa. Então, essa é uma recomendação pessoal minha. E para você que ficou até o final desse vídeo, aí vai as melhores dicas, tá? Mas antes, eu quero perguntar para você, o que você está achando dessa série? O que você está achando do review do Tinga? Se você está gostando, deixe o seu like. E deixe aqui nos comentários qual o equipamento que você quer que eu traga aqui nesse quadro. Deixe aqui nos comentários. E aí vão as 3 dicas de ouro que eu tenho para passar nesse equipamento. Então, a primeira dica é que você sempre deve instalar o seu equipamento na vertical. Por quê? Como eu falei, esse equipamento ele possui uma chama e essa chama ela sempre vai ficar voltada para cima. Então, se você instalar ele na horizontal, não vai fazer sentido, porque se você ligar a chama vai ficar sempre voltada para cima. Então, não vai aquecer a sua água e o equipamento não vai ter um bom desempenho. Então, a primeira dica de ouro é que você sempre deve instalar o seu equipamento na vertical, em pé. E a segunda dica de ouro é sobre a chaminé. A nossa chaminé, ela mede 9 centímetros, ou seja, 90 milímetros, tá? O que acontece? A gente tem que fazer a tubulação sair
sempre voltada para cima, porque o gás monóxido de carbono, ele tende a ser muito leve, então ele vai ficar sempre na parte superior. Ou seja, se você fizer ele voltado para baixo, a saída da sua chaminé, ela não irá funcionar corretamente. Ou seja, resumindo, a dica de ouro é: nunca faça a chaminé voltada para baixo. A sua chaminé, com a saída do monóxido de carbono, tem que ser sempre voltada para cima. Assim, você vai conseguir dissipar o gás corretamente, sempre voltado para cima. Tinga, mas então não posso fazer curva? Sim, você pode fazer a curva na sua tubulação, desde que essa curva seja superior a esse ponto aqui, porque dessa forma o equipamento vai conseguir dissipar o monóxido de carbono. E a terceira e última dica de ouro é você se atentar, porque esse equipamento ele trabalha com gases nocivos à nossa saúde, tanto na entrada do GLP quanto na saída do monóxido de carbono. Então, é importante que você instale sensores de vazamento contra esses gases nocivos. Como eu falei anteriormente, o monóxido de carbono ele é um gás mais leve, então a melhor maneira de você instalar o seu sensor vai ser na parte superior, porque o gás tende a subir. Já o GLP é um gás mais pesado e por ser mais pesado ele tende a ficar na parte inferior do ambiente, na parte de baixo. Sendo assim, o local mais indicado para você instalar o seu sensor é na parte de baixo do seu ambiente. Então, resumindo, instale o sensor de monóxido de carbono na parte superior e o sensor de gás GLP na parte inferior desse ambiente, que vai abrigar esse equipamento. Dessa forma, você estará completamente seguro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E não esquece de deixar o seu comentário e qual equipamento que você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos. Um forte abraço e te vejo pelo mundo. A luva de pedreiro. Tem que falar que é a luva de marceneiro. Aqui é a luva de marceneiro. Aí o cara se empolga, pega. Dá um chutão, quebra tudo. Receba! Obrigado, pai.